Então, eu sou o Venâncio Carrango e estou aqui para resolver mais um exercício dos testes de admissão. Hoje vamos resolver um exercício do teste de admissão da UAN para áreas de ciências exatas, neste caso Faculdade de Ciências e Faculdade de Engenharia. A Faculdade de Ciências que agora chama-se Faculdade de Ciências Naturais. Então este exercício que vamos resolver é um exercício que saiu no teste de admissão de 2022. O exercício diz: passa-se um fio que tinha uma resistência de 5 ohm através de um sistema extensor, de modo a torná-lo num fio 3 vezes mais longo que o seu tamanho inicial. Qual é a sua nova resistência? Então, vamos começar primeiro por tirar os dados do exercício. Então, vamos tirar os dados. Nós temos uma resistência inicial. Vamos designar por R1. Esta resistência era de 5 ohm, de acordo com a nossa informação. Então, depois dele passar para o sistema extensor, ele ficou 3 vezes maior. Então, quer dizer que o seu comprimento, que designei por L2, ficou 3 vezes o comprimento inicial. Agora, o que o exercício nos pede é o R2. Ele quer saber se esse R2 é quanto. Então, estudem lei de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm. Ou seja, para resolver este exercício vocês têm que conhecer a lei de Ohm. E esta lei que relaciona a resistividade do material, o comprimento e a área do material, todos nós conhecemos a segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm diz que resistência é igual à resistividade do material vezes o comprimento do material sobre a área do material. Então, temos isso aí. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é diz que passa-se por um fio que tinha uma resistência de 5 ohm através de um sistema extensor, de modo a torná-lo num fio 3 vezes mais longo que o seu tamanho inicial. Então, reparem que o fio tinha aqui um tamanho inicial, né? Só que este fio foi esticado 3 vezes. Vou aqui representar. Este é o fio, que é o L1. L1 estava apenas assim. Então este L1 foi esticado 3 vezes. Aqui uma vez, depois foi esticado 2 vezes, depois foi esticado 3 vezes. Então ele vai ter um comprimento mais ou menos assim. Então este aqui é o L2. Só que esse L2 é igual a 3L1. Aqui nós vimos que este fio que eu pus aqui é igual 3 vezes esse fio aqui de cima. Então temos isso. Reparem uma coisa, que o volume, o comprimento mudou, a área mudou, mas o volume não. Quer dizer, o volume de 1, que é este que eu vou designar V1, é igual a comprimento 1 vezes área 1. E agora o volume de 2 é igual ao comprimento 2 vezes a área 2. Reparem que V1 é igual a V2. V1 é igual a V2. Você pode tentar se perguntar: V1 é igual a V2 por quê? V1 é igual a V2 porque o volume não muda. Você quando estica algo, a área pode mudar, o comprimento pode mudar, mas o volume não muda. Então eu vou dizer que V1 é igual a V2. Então eu aqui já posso dizer que L1, comprimento 1, área 1 é igual a comprimento 2. Nós vimos que o comprimento 2 é 3L1. Então comprimento 2 como é 3L1, posso dizer que é igual a 3L1 vezes área 2. Temos isso. Então, como são iguais,
isto é matemática, corta com isto. Então posso dizer já aqui de primeira, né, que a área 1 vai ser igual 3 vezes a área 2. Temos isso. Então, como temos um fio inicial e outro fio, depois de sofrer, ou depois de passar para o sistema extensor, ele tornou-se 3 vezes maior. Então vamos lá aqui começar a resolver. Eu aqui posso dizer já que R1, né, temos que R1 é igual à resistividade do material vezes L1, que é o comprimento dele inicial, sobre a área 1. Quer dizer que antes dele ser esticado ele tinha isto. Então isto implica, se eu aqui quiser isolar a resistividade, posso dizer que a resistividade vai ser igual a R1 vezes área 1 sobre L1. Esta é a resistividade do material. E se eu também fazer quando o fio passou para esse sistema extensor, eu terei que ele será a resistividade do material L2 área 2. Sem isolar a resistividade, reparem que a resistividade do material é a mesma, a resistividade não muda. Então terei R2 vezes área 2 sobre L2. Então, se a resistividade do material não muda, eu posso aqui dizer que a resistividade dos materiais, ou a resistividade do material é igual antes de passar para o sistema extensor e depois de passar para o sistema extensor. Então, se a resistividade dos materiais são iguais, eu terei que R1 vezes A1, que é a área do material antes de ser esticado, sobre o seu comprimento, será igual a resistência 2 vezes área 2 vezes o comprimento. Este comprimento é depois dele ser esticado. Então o que é que o exercício aqui nos pede? O exercício nos pede para nós darmos R2. Então, se eu aqui isolar R2, isso aqui é matemática, vamos isolar o R2, eu terei que R2 será igual a R1 vezes A1 vezes L2 sobre, nesse caso vai ser sobre L1 vezes A2. Agora reparem aqui uma cena, reparem que L2 é igual a 3L1. Então aqui onde está L2 eu posso substituir por 3L1, e onde está A1 eu posso substituir por 3A2. Então se eu fazer isto, eu terei aqui R1 vezes A1, que é 3A2, vezes L2 que vai ser 3L1. Isto vai estar a dividir por L1 vezes A2. Então eu aqui posso simplificar este A2 com este A2, posso simplificar o L1 com L1. Então quando eu fazer isto, eu vou ter que R2 será igual a 9 vezes R1. Então 9 vezes R1, nós vimos que o R1 é igual a 5 ohm. Então onde está
R1 vou por 5 homens, então terei 9 vezes 5, então isso vai me dar igual a 45 homens. Então 45 homens é o resultado do exercício.